Olá, colegas. Aqui é Gerardo Lima. Estamos hoje para mais um Unicast, o podcast dos oficiais de justiça. E hoje eu tenho a alegria aqui de receber nosso querido amigo Wilson Palito, um oficial de justiça com a riqueza enorme da sua história no tribunal. Inclusive, primeiro presidente da AOJUS, Associação dos Oficiais de Justiça do Distrito Federal. Wilson, muito obrigado pela sua presença aqui hoje no Unicast. Ô, Gerardo, muito obrigado. Eu quem agradeço essa oportunidade que você está me proporcionando, né? Para trazer alguma riqueza de detalhe ao longo desses anos que a gente passou pelo TJDF, né? Eu já estou aposentado há 3 anos, mas a gente tem história, tem algumas conversas aí que a gente vai enriquecer esse bate-papo aqui, tá? Coisa boa, Wilson. E assim, ó, eu acho interessante que são histórias assim até inusitadas, né? Até a forma como você ingressou no tribunal. Ah, Assim, acabou tendo contato com um oficial de justiça, né? Porque ajudou no cumprimento de um mandado, e aí o oficial convidou para vir a Brasília, porque naquela época não havia concursos públicos, né? O quadro era muito pequeno do tribunal, então o pessoal, a maior parte entrava como oficial ad hoc e depois acabou ingressando, sendo consolidado como oficial. Como é que foi essa história? de fato, viu, Gerardo? Eu não parei no TJDF assim por acaso, não. Na minha vida, eu fui empresário, certo? Eu tinha armazém aqui bem próximo, tive armazém em Planaltina, do DF, depois fechei lá, abri em São Gabriel, já Goiás, mas é perto já da divisa do DF. E naquela época estavam fazendo o serviço terraplanagem, tinha muita oportunidade, né, no ramo de secos e molhados, e eu abri um armazém lá em São Gabriel de sociedade com o Odilon Monteiro, e mais um genro dele, chamado Indalécio Garcia, e a gente abriu uma frente de trabalho, né, com uma empresa para dar um suporte e atender toda aquela logística das empresas de serviço de terraplanagem, que tinham 3 construtoras que atendia da divisa do DF até Cavalcante, Alto Paraíso, ia Campos Belos praticamente, né, onde fizeram aquele serviço de terraplanagem aí, essa rodovia. Então, eu estava lá num dia e no nosso armazém tinha um caminhão, certo? Que era o caminhão que dava suporte à empresa, que a gente comprava cereais em Anápolis e trazia. E apareceu um colega oficial de justiça de nome Raimundo Soares. Ele veio cumprir uma carta precatória ali próximo de São João da Aliança, numa fazenda. Era uma apreensão, ainda lembro até hoje, era uma busca e apreensão de um trator que tinha como requerente o Citibank, certo? E em desfavor de um fazendeiro lá, que eu não me lembro mais o nome. E ele nos procurou e me pediu um apoio, precisava do caminhão para poder transportar o trator para Brasília, e assim ele contratou o serviço do nosso caminhão, e foi assim que eu conheci o Raimundo Soares, nesse cumprimento de mandados do TJDF, cumprindo uma carta precatória. Aí o Raimundo me convenceu de vir para Brasília, o acompanhando e trabalhar com ele, na certeza que no TJDF eu ia conseguir uma vaga, inicialmente de oficial ad hoc, certo? E que posterior havia a possibilidade da gente ser contratado, ter um vínculo direto com o TJDF, uma vez que no TJDF naquela época, não tinha assim um quadro grande de servidor, principalmente do oficialato. Os cartórios eram um pouco e o TJ era a administração central,
o fórum também era na administração central aqui do bloco, como tinha início no bloco 6, e aí construíram um prédio novo, o atual TJ hoje, né, na Praça do Buritis, né? Então, e a cidade foi crescendo também, e a demanda, e foi havendo a necessidade de mais servidores, cartórios, vieram criando também novos fóruns na cidade satélite. Eu sei que eu vim com o Raimundo, eu saí, estava já encerrando as atividades lá com essa empresa e nessa sociedade, eu vim com o Raimundo para trabalhar com ele. Iniciei dirigindo para ele e o auxiliando como oficial, oficial ad hoc dele. Aí o que aconteceu? Nesse meio tempo, eu conheci uma mulher extraordinária, uma pessoa boníssima, que até hoje eu nunca esqueci os favores que ela me prestou e o apoio que ela me deu. É uma pessoa chamada Maria do Carmo Gonçalves Novaes Teixeira. Ela era a diretora de um cartório da 7ª Vara Civil e que tinha como titular o juiz Antônio Melo Martins. Saudoso Antônio, que hoje Dr. Melo é falecido. Mas chegou até vice-presidente. Aliás, ele chegou até a presidência. Mas nesse interino ele teve um contratempo aí com a saúde dele, submeteu a uma cirurgia e acabou falecendo nessa cirurgia. Mas aí a Maria de Carmo era o diretor de secretaria dele. E nesse meio tempo, eu trabalhando com o Raimundo Soares, ela se afeiçoou à minha pessoa, certo? E franqueou para mim trabalhar no cartório de manhã, prestar serviço ao cartório extraoficial. Não tinha funcionário na época, os quadros era tudo exíguo, muito assim. Depois é que veio os planos de carreira, criação de novos cargos, e a cidade realmente teve uma conotação com novos fóruns, né? Brasília foi crescendo, como vocês sabem da história. Roriz, governador nomeado à época pelo Sarney, enfim, abriu as portas para o Distrito Federal e tudo veio, encarrilhou e caiu aqui no TJDF. Como você sabe, o TJ, os tribunais são o esgoto da sociedade, né? Tudo vem para aí, para a gente dar cabo às demandas da sociedade. Aí foi assim, Gerardo, porque eu cheguei no TJ, né? Cheguei no TJ, a Maria do Carmo me acolheu no cartório, eu comecei a trabalhar com ela de manhã. Logo eu consegui ser nomeado ad hoc, né, pelo juiz. Aí eu era nomeado a cada processo para ir cumprir os mandados. Eu já tinha experiência, porque o Raimundo Soares já tinha me dado o cabedal da função, eu já trabalhava com ele, né? Então não tive problema nenhum de até desvincular do Raimundo Soares à época e ficar trabalhando como oficial ad hoc, sozinho, praticamente. Né? Eu tinha essa vantagem porque eu me adaptei bem à função, certo? Gostava e então não tive dificuldade. Gostava de fazer aquele serviço do oficialato, como sempre gostei até os últimos dias de trabalho meu, trabalhando com afinco, com dedicação. Hoje eu estou há 3 anos aposentado, mas ainda tenho assim muita saudade do oficialato, certo? Das histórias. Então foi assim, cheguei e foi assim que eu desembarquei no TJDF. Nesse meio tempo, o presidente era o José Sarney. E como era de conhecimento, e é de conhecimento, na época
não só o TJDF, como todos os órgãos, ministérios da administração federal, os quadros de funcionário era tudo pequeno, certo? Exigia a necessidade de uma mão de obra contratada, certo? Você entendeu? Por contrato, digamos assim, provisório. E o Sarney, é, é, através da administração da Casa Civil e do Congresso, ele resolveu dar uma canetada aí, pegar 125 mil funcionários e numa canetada só ele enquadrou, certo? Todo mundo. Certo? E foi assim que eu virei oficial de justiça. Olha só Certo? Eu era oficial ad hoc, e fui aproveitado porque eu conhecia do, do ofício, certo? E eu, no decreto do presidencial, ele nos considerando dele, ele dizia que era aproveitado o servidor que tivesse aptidão, conhecimento e tivesse até 5 anos, no mínimo, de tempo de serviço. Eu já tinha isso. Foi assim que eu fui aproveitado. Olha só, que história interessante, né? É isso aí, para você ver, né? Aí, de lá para cá, a coisa tem mais história. Ah, com certeza. Aí, o quadro de oficial era pequeno, de colegas estatutários, né? Certo? Que era nomeado, que foram nomeados pelo presidente da República à época, né? Juscelino Kubitschek, vários deles. Você vê que a maioria deles, o Del Rey, o Cosme, o Almeida, o Pantuso, certo? Tinha uns 10 oficiais antigos, que essa era a turma que foram nomeados ainda pelo presidente da República, Juscelino Kubitschek, certo? Foi no início de Brasília e tal. Aí começou, né? Começou o Eldorado aí e tal, em Brasília, e eu desembarquei no TJ, fiquei por lá, porque fui acolhido e gostei da função e fiquei. Aí a cidade está crescendo, os problemas, as demandas, muitos mandados para cumprir, desde criminais até cíveis, família, as fazendárias e etc., né? Aí nós tínhamos um colega, o Franz. O Franz era um dos colegas também estatutário. Ele já estava entabulando a criação de uma associação, certo? Assim, mesmo extraoficial, sem ter ainda conotação de personalidade jurídica nenhuma ainda, mas ele já estava... Aí eu comecei por ali, conversando com o Franz e tal, e o Franz, embora antigo, ele era um oficial que tinha uma incumbência em Uruaçu, administrava uma igreja evangélica. E a vontade dele era sair embora para cuidar do rebanho dele lá, viu? Aí ele acabou aposentando logo. E a gente, nesse meio tempo, ele já tinha comissão formada para a criação a elaboração do estatuto e regimento interno. Então, eu já peguei, assim, meio caminho andado para fundar a associação nossa. Aí a gente foi muito, muito, muito difícil, viu? A administração não aceitou, porque a gente teve que bater de frente com as autoridades administrativas, como corregedor e até mesmo o presidente. O corregedor, à época, era o Carlos Augusto Machado Farias,
que tinha como seu secretário da Corregedoria o Léo Dito Luiz de Farias, e esse pegou uma algeriza à entidade de classe, e nos primeiros momentos da criação da nossa associação, eles já vieram contra mim. Já vieram e foi difícil, e a gente teve que dar a resposta à altura, judicialmente, sabe? Começamos já também criando assim um estilo de trabalho, certo? Para poder a gente dar uma garantia e dar uma qualidade ao oficialato que estava se diz, como é que se diz, se desenvolvendo ali com mais afinco, mais dedicação. Todos os oficiais que já que tinha sido aproveitado tanto na canetada quanto novos concursos que foram abertos. Aí o quadro foi aumentando, a gente viu a necessidade de se organizar, e foi assim que a gente aproveitou esse deixa do Francis e criamos a nossa AOJUS. Mas tivemos dificuldade para as autoridades nos aceitar. Muitos, né, não entendem, né, assim, o papel das entidades, que é importante, inclusive para a própria administração pública, né? Quando você melhora um pouco a situação do servidor, você aperfeiçoa os serviços, né? Aí, presidente, a gente bateu de frente com a administração, com a corregedoria. Quando há incompreensão, muitas vezes é necessário. E eles não aceitaram, porque impuseram muitas regras novas, certo? Diminuíram os prazos para cumprimento de mandados. Esses oficiais que tinham sido aproveitados, e tal qual quanto eu e outros mais, uns 12 colegas foram contratados, certo? Eu, Moura, Levi, Cosme Filho, que eu tinha o Cosme pai, né? Que inclusive era estatutária da época que foi contratado na leva do presidente da criação do TJDF, né? E a turma que foram nomeada pelo presidente da República, Juscelino Kubitschek. Então, o Cosme Filho também foi um dos que foi aproveitado na época, sinal até falecido, nosso colega. Eu trabalhei com ele. Você trabalhou com ele, né? Trabalhei. Pois é, o pai dele era um oficial antigo, certo? Que hoje ele ainda é vivo, está lá no Natal, certo? Mas aí, a gente, voltando ao assunto, a administração não aceitou, certo? A entidade de classe, achava que a entidade de classe ela criava assim pressão, certo? A administração, e eles não aceitavam de jeito nenhum, né? E tem outra, nesse período, os oficiais, tirando aqueles 12, 10 oficiais estatutários que existia, essa turma mais nova que era contratada prestava serviço até particular para os magistrados. E foi uma das coisas que eu queria e lutava para acabar com isso, certo? Porque não tem cabimento a gente ser serviçal, certo? Praticando uma atividade que não era nossa, trabalhando nos cartórios, embora eu devesse a Maria do Carmo toda essa atenção, toda essa ajuda e acolhimento que ela me deu, mas não tinha nada assim de obrigação, não. Prestava um serviço mais tipo para colaborar. A gente era lotado em cada cartório, aí eles davam uma tarefa para a gente fazer na parte da manhã, interno. Depois é que os oficiais organizados
ficou com... Criamos a central de mandados, certo? Aliás, na reforma administrativa judiciária foi criada a central de mandados, aí os oficiais passaram a ter lotação, em vez de nos cartórios, na própria central. Mas foi difícil, viu, presidente? A gente prestava serviço como se diz, particular. Dá um exemplo para nós, que eu acho que o pessoal hoje nem acredita que isso pode ter acontecido. Dá um exemplo. E fazer compra para juiz, levar cachorro nas casas de pets, né? Certo? Você entendeu? Enfim, dirigir para a família, levar filho de juiz em colégio e trazer. Isso era frequente. Isso era frequente, certo? Você entendeu? A gente prestava esse tipo de serviço. Aí eu, achando que eu sempre entendi que aquilo não era correto. A gente ficar... a gente tinha que se organizar para também se valorar, certo? Porque não era justo você exercer uma função tão nobre, né? Certo? E prestar esse tipo de serviço. Um desvio de função aí gravíssimo. Né? E tinha magistrados que pedia e fazia isso com uma certa delicadeza, sem obrigação. Mas tinha outros que achavam que a gente era funcionário dele. Certo? Então, a criação da AOJUS, ela veio justamente para moralizar esse lado e também, Gerardo, moralizar a categoria, porque a categoria teve um período que estava sendo muito mal vista na sociedade, certo? E a gente impôs regras na época, a gente impôs um trabalho árduo, tentando praticamente a gente cientificar os colegas a importância da função, a importância de ser honesto, cumprir com dedicação e zelo todo o trabalho, né? Toda a incumbência que foi nos determinada por ofício. E a gente... Mas tinha umas coisas cabulosas, sabe? E a gente, na criação da associação, a gente bateu muito nesse lado. A profissionalização mesmo da atividade, né? Certo? Profissionalizar mais o colega, certo? Cientificar da importância da função e da importância de que ele tinha que zelar e prestar um serviço de qualidade para a sociedade, certo? É tanto que hoje é uma preocupação nossa, sua, que dirige hoje a categoria, certo? Inclusive até a nível nacional, certo? De dar essa qualidade, certo? A devida importância ao oficial de justiça. Para a gente cobrar a valorização, né, das Exatamente. autoridades, a gente também tem que prestar um serviço de qualidade, né? Aí, Gerardo, veio as batidas de frente com a administração, certo? Acabou que o corregedor Carlos Augusto Machado de Faria, com o seu secretário Leodito Luiz de Faria, me nomeou o algoz deles, certo? Da administração. Achou que nós estávamos afrontando a administração, criando a entidade e entre aspas, para poder... Certo? Mas não era. A gente queria se organizar em categoria para poder... Tinha as demandas, eram muitas, certo? E a gente
tinha que cobrar da administração muita atenção para o oficial, porque os oficiais naquela época, abria pedreira, viu? Né? O negócio era terrível. Mandado demais, a cidade a gente andava o DF todo, quase, as pastas lotadas, reduzir os prazos. A gente tinha uma tabela de custas do decreto-lei. O decreto de 67, eu não lembro mais. Da reforma, né? Que determina as custas dos escrivões, dos avaliadores, dos oficiais de justiça, certo? Você entendeu? Antigamente, a gente, antes dessa resolução número 5 da indenização de transporte, a gente emitia recibo por deslocamento. A corregedoria ela fazia um trabalho da distância, certo? Do fórum para cada local que o oficial se deslocava, e ali a gente eles aplicavam baseado em cima de a Codeplan é quem dava esses subsídios, né, para eles determinar o quanto a gente ia receber nesse deslocamento, né? E aí, na gestão do Carlos Augusto Machado de Faria e o Léo Dito, eles acabaram com isso, né? A gente passou a ter uma indenização de transporte, certo? E ela iniciou com a primeira, que é a resolução que eles aplicaram, né? Acho que é a número 5, né? Que determinava o valor fixo, o né? valor fixo, não era mais e o modo da gente receber as diligências. A gente teria que trabalhar até de 1 a 20 avos, né? 21 avos, certo? Ou seja, 21 dias, de 1 a 20 dias, parece-me, e fechava o quanto você tinha direito àquela indenização de transporte. Aí, rapaz, foi em cima disso aí que a associação teve que fazer várias ações, certo? Porque eles não tratavam bem os oficiais de justiça, não pagava condignamente, não reajustava, como não reajusta até hoje, né, Gerardo? Você sabe que os oficiais ainda trabalham até hoje cumprindo mandado e enfiando a mão no bolso para custear as ações da sociedade. É uma vergonha, na verdade, né? Vergonha, É uma indenização de transporte completamente defasada. Eu saí há 3 anos, mas eu vinha sofrendo isso. Indenização de transporte defasada. Eu acompanhei esses dias trabalhos do sindicato, né, e da associação, no sentido da Justiça Federal, já melhorou a tabela. Eu não sei se a nossa já tem alguma coisa acompanhando semelhante. Eu sei que foi assim muito difícil. Eu sofri, na época, perseguição, certo? Por ser o presidente e estar na frente de toda aquela mudança que houve, certo? Aí o tribunal, através da administração, da corregedoria, baixou um procedimento administrativo, e foi quando eu sofri, nesse período das perseguições, do Léo Dito, que era o diretor de secretaria da corregedoria, e o próprio corregedor. Eles não aceitavam de jeito nenhum que a gente tivesse assim ingerência na administração
e não representasse a categoria. Aí eu sei que a associação foi criada. Foi criada e muitos filiados. A gente tinha um quadro de associados, como se diz, atuante, presente em todas as convocações, porque a gente sentia a necessidade de se organizar e a vontade dos colegas de ver. Tinha uns convênios, certo? A gente tinha um convênio muito importante com a Cascol, que era através dos combustíveis, né? Os oficiais, como a gente sabe, é a máquina de tudo, né? A viatura é do oficial, e a manutenção é o oficial que faz, reposição de peça é o oficial que faz, e aquela tabela, ela não cobre nada assim que seja a contento e merecidamente a indenização de transporte. É verdade, sempre fica bem aquém. Fica bem aqui. Aí o corregedor, resumindo, né? Aqui o corregedor baixou um procedimento administrativo contra mim. Eu comecei a ser perseguido. Eles começaram a cobrar meus mandados, começou a ver de perto até a redação das minhas certidões, eles viam. E naquela época, ainda era tudo arcaico. Os gabinetes de corregedoria, secretarias da corregedoria, presidência e vice-presidência, os gabinetes de juízes, tinha aquelas IBMs esféricas. Mas nós, oficiais, nós tinha aquelas Olivetti velhas. Aquelas Hamilton que quando você estava certificando, aí saía como é que se diz? A tecla, né? A tecla carregava a outra e batia um teclado diferente, né? Aí você tinha que pegar lápis, borracha e ir lá no rolo, né? Rodar o papel. A giletezinha também. Giletezinha, ou então aquele hélio, né? Para fazer a correção. Aí eles começaram a ver minhas certidões. Todo erro que eu tinha na datilografia, uma tecla, digamos, que carregava outra e eu tinha que corrigir, eles diziam que eu adulterei para poder eu receber a indenização de transporte. Rapaz, eles tinham o acabouço, né, preparado para poder realmente vir contra mim, né? E aí, o que aconteceu? Eles fizeram uma ação, certo? Pegaram cento e tantos processos meus e começaram a verificar as certidões. Aí eles fizeram um procedimento administrativo e que passou também aquele procedimento, eles mandou para o Ministério Público. Eu sei que eu passei a responder até processo criminal. Foi uma luta, rapaz. Eu cheguei a ser até demitido no TJDF. Fiquei 2 anos fora, certo? Do TJ, porque o Conselho Administrativo reconheceu, certo, que as acusações e me demitiu, certo, em cima dessas falhas que a Corregedoria disse que encontrou, mas ela não existia. Ali tudo era coisa preparada. Claro. Tanto que você conseguiu depois anular tudo na justiça. Exatamente. E até o processo criminal, eu fui denunciado pelo Ministério Público por falsificação de documento público, né? Rasura em documento público, por rasurar a certidão, certo? Em cima disso aí, que ele sustentava que eu fazia isso para preencher aqueles 20 dias de diligência. 20 dias trabalhado, né? Rapaz,
a gente andava era com 300 mandados na pasta. Tu acha que eu ia... Se eu tinha esse tanto de material, certo, que servia para mim preencher Aquele mapa, não tinha nem aquele necessidade. mapa, era um mapa. Era um mapa, né? Não Exatamente. tinha nem necessidade Não disso. tinha necessidade, era seria uma- tanto do mandato, não tinha Não necessidade. teria lógica fazer Era isso. falta de estrutura mesmo. Ah. Certo? Os oficiais não tinham nada ferramenta nenhuma adequada para poder trabalhar. O tribunal não dava condições. Certo? Repetindo, só quem tinha aquelas IBM que fazia as correções sem deixar rasura, sem deixar nada, eram os gabinetes. Certo? Os oficiais que se virassem com as Hamiltons, com as Olivetti. Aí o que aconteceu? Em cima disso aí, eles conseguiram. O Ministério Público recebeu a denúncia, certo? Reconheceu que eu fiz as rasuras. Aí eu fiz a minha defesa, constituí advogado. Ah, tá. Antes disso aí, eu era lotado na 5ª Vara Civil. O juiz titular de lá era o doutor Pedro Aurélio de Farias. O doutor Pedro, estava também na Berlinda, porque havia sido suspenso pelo tribunal, pelo Conselho da Magistratura, através de denúncias, certo? De umas coisas aí que ele ficou afastado. E foi o Carlos Augusto Machado de Faria quem bateu a mão na mesa e fez ele voltar. Como eles queriam me pegar, né? Porque eu afrontava a administração, eu cheguei também moendo. A administração tinha o poder, mas eu também usava do dispositivo legal que era a política, instituição, né, na política, e eu ficava por trás da entidade, certo? Você entendeu? Para poder defender os interesses nossos, né? Aí Pedro Aurélio devia favor para ele, para a administração, em especial o Carlos Augusto Machado de Faria, que tinha batido na mesa para ele voltar ao cargo, né, na época. Aí o Pedro Aurélio me chamou um dia lá. Antes de abrir o procedimento, eu fui chamado pelo juiz Pedro Aurélio. Wilson, senta aí. Tá. O que você fez com o corregedor? Que ele está brabo, chegou aqui violento. Ele está um siri, certo? E mandou separar todos os processos que você funcionou ao longo de tantos tempos, certo? Dá para mais de 100 processos seu, que ele mandou separar aí. E levou. Falei, mas, doutor Pedro, e o senhor permitiu? Certo? Mas o que eu vou fazer? Ele é corregedor, né? Aí eu falei, pois é, mas embora eu esteja afeto à corregedoria, mas eu estou afeto também ao juiz titular da vara. O senhor podia muito bem não permitir ter mandado os processos. Para quê? Porque eu estou sendo alvo de perseguição. O senhor fez isso, eu vou ser realmente agora alvo de censura, de perseguição, de até demissão. O senhor vai ver. Eu falei, é bem que você está falando isso, então você tem conhecimento do que está acontecendo. A associação tem que demitir o escritório do Marco Antônio Mondin, o patrocínio do escritório de advocacia Marco Antônio Mondin. Mas por quê, doutor? Porque o Marco Antônio Mondin é amigo do Irajá Pimentel, que, por sua vez, é inimigo de Carlos Augusto Machado de Faria. Eu falei, o que é que os oficiais têm a ver com isso? E, em especial, o presidente. Aí ele disse,
faça isso, porque vai cair na sua cabeça. A coisa está preparada, certo? Para poder você responder um processo aí. Aí foi assim que surgiu a perseguição funcional ao presidente da OJUS, o Wilson Paleta. Olha só. Foi para você ver. Mas depois anulou tudo, né? No STJ, né? Aí nesse meio tempo, o processo criminal, que a denúncia do Ministério Público, que tinha sido distribuída no TJDF, a gente, com o advogado, a gente diligenciou para deslocar para a Justiça Federal, porque era a competência, era a Justiça Federal e não o juiz do TJDF. Claro. Ia ficar muito fácil, né, para ele. Além de não ser competente, ia ser muito fácil, porque ele estava ali, certo? Já administrando a minha condenação, né? É jogar dos dois lados, né? Aí o processo foi redistribuído para a 10ª Vara Criminal, né, de federal, que tinha como titular o Dr. Carlos Castelo Branco, e ele entendeu, o Ministério Público também entendeu, que eu não tinha praticado nenhum crime, aquelas denúncias não tinham fundamento nenhum, e anulou o processo. Aí, com a anulação do processo criminal, ficou mais fácil para o administrativo. O administrativo também perdeu praticamente a força. Paralelamente, eu já tinha feito um mandado de segurança para mim anular o procedimento administrativo. Para você ter uma ideia, esse pessoal foram tão violentos comigo que eles me proibiram de eu entrar até no fórum. Eu, presidente da associação, com sede no 9º andar, eu só fui permitido de entrar no elevador e descer no 9º andar para ir ameaçar. Desse jeito. Entendeu? Que coisa impressionante. Baixou uns 10 ou 12 considerando. Rapaz, é porque eu não tenho mais essa portaria, mas ainda deve existir ela aí, certo? Outra coisa, né? Palito passou aí, né? Mas conseguiu anular tudo, voltou para o tribunal e encerrou uma carreira brilhante, assim, né? Com muito reconhecimento. Aí o mandado de reconhecimento. segurança eu perdi lá. Perdi lá no tribunal, as coisas estavam tudo orquestradas, né? Eles mandavam e tinham um grupo de jogadores, certo? E eles entenderam que eu estava realmente errado, que eu realmente havia adulterado aquelas rasuras feitas nas certidões. A motivação foi para receber a indenização de transporte. Que absurdo. Aí eu apelei no mandado de segurança, que foi julgado por... Acho que eu tive uns 4 desembargadores que votaram a meu favor. O próprio Pedro Aurélio votou a meu favor lá no pleno, no dia do julgamento. E foi para o STJ. No STJ, eu consegui Estado favorável, né? Eu consegui ser reconduzido 3 meses depois, né? Porque foi para a 5ª turma civil lá e tinha como presidente da turma o doutor Vidigal, que era um ministro ligado à política, certo? Você sabe que esses tribunais hoje são tudo políticos, certo? Aí eu falei, é assim? Então eu tinha muito acesso aos políticos, como Sarney. Tá? Fui lá no Sarney. O Vidigal era o presidente da turma, era o relator no processo. E era da cozinha do Sarney. Foi homem nomeado pelo Sarney. Aí eu fui lá no Sarney. Conversei com o Sarney.
de uma audiência, relatei para ele o que estava acontecendo, que eu estava sendo perseguido funcionalmente por isso, por isso, por isso. Né? Aí ele disse, pode deixar, vou conversar com o Vidigal. Porque a grande questão é ter o acesso para poder explicar o processo, né? Exatamente. Aí, o ministro ouvindo os fundamentos, pode entender com mais tranquilidade e poder julgar da forma justa. Você pode procurar o Vidigal, que eu já conversei com ele. Aí eu fui lá procurar o ministro Vidigal. Procurei a assessora dele e estava lá mesmo, pedido de Sarney. Sabe? Papelzinho lá em cima do processo. Já tinha